Bom dia a todos. Deus abençoe a todos que estão aqui, a todas as famílias representadas. Saiba que mais do que cura para a tua vida, o que o nosso Deus quer é que você seja um agente de cura para a sua família, um agente de cura por onde você passar, nos ambientes que Ele tem te colocado. E antes de eu começar a ministração nessa manhã, falar um pouquinho mais sobre a graça que Deus tem para nossas vidas no sofrimento, que vem, inclusive, de uma experiência que a gente vem passando em casa. Quero agradecer a todos que oraram pela mamãe. Mamãe já está em casa, trouxe ela do hospital. Ela operou na quinta-feira às 7 da manhã, fez a retirada da tireoide. O médico identificou que não tem mais nada, o câncer não tinha pego mais nenhuma outra área. E aí ele falou que ia sair só no sábado, mas aí a evolução dela foi tão boa. Ela está comendo, está indo no banheiro, está caminhando. E na sexta-feira mesmo, meio-dia, ela já foi para casa. Ontem tirou o dreno e agora é só cuidar dela. Quarta-feira tirar o curativo, ponto. Mas está tudo bem, ela está em paz, ela está descansando. Está lá recebendo a visita dos amigos, da família e está em paz. Eu quero agradecer por cada vida que orou, que se importou, que fez com que esse amor que a Elaine ministrou aqui no começo fosse sentido pela minha vida. Quero também, Ana, em especial, agradecer a vida do Luciano, da Roseli. Obrigado pela ajuda que você me prestou, pelo suporte. Cara, a gente é pastor, mas a gente sofre também. E ter alguém que está disposto a ouvir a gente é fantástico. Ele sabe que não é só essa briga que a gente está enfrentando em casa, a gente tem outras e tem me ouvido sempre. Realmente, eu estou entregando para vocês, todas as pessoas que eu atendo, eu estou entregando aquilo que eu estou recebendo aqui. Então, que Deus abençoe a todos que oraram no PG, também está sendo gravado, então acho que a Lê vai ouvir. A gente levantou uma oração muito, muito maravilhosa na segunda-feira que a gente estava na casa do Fábio. Obrigado por tudo que vocês oraram e graças a Deus, Deus tem respondido às nossas orações. E saibam que o nosso coração está tranquilo em relação a tudo aquilo que Deus vem permitindo a gente passar. E eu quero falar justamente sobre isso. Como eu falei anteriormente para todos, a nossa proposta é fortalecer a tua identidade de cristão, de filho de Deus, e te ensinar a viver dentro do estilo da graça, o estilo que Jesus nos concedeu quando Ele entregou a sua vida para nós na cruz do Calvário. Quando a gente entende que é filho e aprende a viver dentro da graça, a nossa vida é transformada, a nossa perspectiva é transformada, a nossa vida ela é ressignificada, mesmo passando pelos momentos que a gente passa. Porque muito do sofrimento que a gente passa é por causa de uma visão, de uma perspectiva errada da nossa parte em relação àquilo que está acontecendo. E eu queria falar um pouquinho sobre o sofrimento hoje. Eu não venho aqui simplesmente para falar, para gritar para você que Deus ele vai resolver todos os seus problemas hoje. Não seria leviano de falar isso. Porque Deus ele tem o seu tempo para cada vida. Mas Deus ele tem para a nossa vida mais do que resolução de problema. Deus não é uma seguradora. Quebrou meu carro, ligo para eles resolverem o meu problema. Deu problema na minha casa, ligo para eles resolverem o meu problema. Não. Deus é muito mais que isso. Então, se não tem a resolução na hora que eu quero, para a minha vida, tem o suporte, tem a ajuda, tem a graça dele. A graça de Deus, queridos, ela é maior do que qualquer coisa que a gente passa nessa terra. A graça de Deus, ela é maior, o amor dele é maior pelas nossas vidas do que qualquer situação que aconteça nas nossas vidas. Do que qualquer beco escuro aonde a gente se encontra. O amor dele ainda é maior. Talvez a gente, dentro de um sofrimento, não consiga ter essa perspectiva. E isso é extremamente entendível. Isso é humano, isso é legítimo. Mas isso não muda o fato de que o suporte de Deus para nós está à nossa disposição. E é maior do que aquilo que eu estou vivendo agora. Deus tem graça para a gente em todos os momentos. Ele tem graça para as nossas vidas quando a gente está ganhando. Para a gente saber administrar uma vitória.
Você sabia que muitas pessoas se perdem justamente quando vencem? Quando a coisa dá certo, quando chega no objetivo, quando chega o dinheiro na conta, quando o relacionamento dá certo, a pessoa se perde. Mas Deus tem graça para a gente administrar a vitória. Assim como Ele tem graça para nos dar suporte quando a gente perde. Porque a vida não é feita só de vitória. A vida é feita de perdas. A vida é feita também de sofrimentos. E nesse momento, a gente não precisa andar sozinho. E é justamente a hora que a gente mais precisa, que a gente se fecha dentro do nosso eu, não é assim? Está doendo, o sofrimento está acontecendo, aquilo está pegando no meu pé, aquela área da minha vida não está legal, o que eu faço? Eu me fecho dentro do meu casulo, porque está doendo. E esse é um grande tiro no pé que a gente dá. Porque quando a gente se fecha dentro do nosso casulo, quando a gente fecha o coração, justamente aí é que o inimigo ele passa a ter legalidade sobre as nossas vidas. E Deus ele para de se mover nas nossas vidas, porque Deus ele precisa que você, através da sua escolha, permita que Ele se mova. Porque Deus não é alguém que invade, Deus é alguém que é convidado. Então, fechar-se dentro de um casulo, quando eu sofro, me separar de igreja, me afastar das pessoas, ficar dentro de mim só, olhando para o meu sofrimento, cultivando esse sofrimento, olhando por uma perspectiva negativa esse sofrimento, faz com que, além do sofrimento que é legítimo, uma carga espiritual e emocional caia de uma forma mais ainda poderosa sobre a minha vida. Eu fico com peso do sofrimento e fico com peso extra, espiritual e emocional sobre mim. E isso me afasta justamente daquilo que Deus veio para me dar, que é a vida em abundância, que é a felicidade apesar da dor, que é a paz apesar das guerras que eu enfrento, que é a alegria apesar do cenário triste que se constrói para mim. Porque a vida vai inevitavelmente construir na sua vida cenários tristes, cenários aterradores, cenários preocupantes. Isso não vem de Deus. Isso não vem do inferno, do diabo, não. Essa é a vida. Bem-vindo a ela. A vida, queridos, ela é feita de sofrimento também. Agora, a forma como a gente lidar com esse sofrimento é que faz com que nesse período eu continue vivendo a vida que Deus tem para mim, ou com que eu fique paralisado, cultivando algo que está me matando. E nessa manhã, o que o meu coração pede, qual foi a minha oração, enquanto eu consagrava essa ministração a Deus, é que a graça que Deus já tem sobre a sua vida seja maior do que aquilo que vem te matando aos poucos. Porque mesmo, querido, que seja um sofrimento que você não tenha compartilhado com ninguém, Deus tem visto o que você tem passado. Deus não é um Deus indiferente às nossas dores. Deus não é um Deus que está perto da gente quando a gente está bem, mas que Ele está longe quando a gente está mal. Não. Justamente quando a gente está mal é que Ele está mais próximo. O que acontece é que a minha perspectiva está tão voltada para o meu sofrimento, para aquilo que está acontecendo na minha vida, que eu esqueço de ver esse Deus próximo de mim. E se você for olhar a Bíblia, se você pegar ela desde Gênesis até Apocalipse, todas as pessoas que passaram pela Bíblia, primeiro, sofreram. Porque o sofrimento faz parte da vida. E aceitar essa verdade faz com que você lide com ele de uma forma diferente. Para começo de conversa. Mas essas pessoas, elas justamente viram Deus e se aproximaram dele, sentiram o amor dele, o cuidado dele, justamente no momento de sofrimento. Você pode ver os heróis do Antigo Testamento, Gideão. Cara, estava sofrendo lá. O pessoal roubando a plantação dele. Ele malhando trigo dentro de uma caverna. É onde Deus aparece para ele. Você pode ver Davi, tantas pessoas, Moisés. Deus levanta Moisés enquanto o povo está sofrendo absurdamente dentro do Egito. É nesse momento, aonde o poder de Deus, ele fica mais concreto nas nossas vidas. Mas isso só acontece
quando a gente dá ouvido à voz dele. Quando a gente entende que essa graça é para as nossas vidas. Que Deus não é um Deus indiferente que tem prazer em te ver sofrer. Um Deus que tem prazer em te castigar. Um Deus que deixa você viver a vida sozinho. Não, mas é um Deus que Ele está vivendo cada segundo da sua vida com você. A percepção está em nós. De perceber que Ele está comigo ou não. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença porque esse tempo que a gente vem passando, desde que a gente ficou sabendo do que estava acontecendo com a minha mãe, foi um sofrimento para a nossa família. E sabe que o médico ele tem o dom de te causar preocupação, né? Então ele vai, ele fala de todos os problemas que poderiam causar e tudo mais. E isso preocupa. Isso leva a gente a ficar sofrendo por aquilo que está acontecendo. Mas quando essa graça se manifesta, queridos, nas nossas vidas, em meio a todo esse caos, você consegue encontrar paz. E sabe de uma coisa? Você consegue sair transformado desse momento. Porque o sofrimento não vem para te matar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na frente. Ele vem para transformar algumas áreas da sua vida. E se você responde com graça a esse momento, a sua vida ela é transformada. E você começa a prestar atenção em coisas que antes passava por alto para você. Você começa a prestar atenção até diferente nas pessoas. E você começa a compartilhar o sofrimento com as pessoas de uma forma mais verdadeira. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto. Enquanto a gente estava cantando essas duas últimas canções, eu fiquei pensando como é difícil para quem está vivendo no momento de sofrimento, aquele momento onde as coisas estão caindo sobre a sua cabeça, a gente cantar, por exemplo, que Ele me ama. Cara, é muito difícil falar sobre isso. Como que eu vou cantar que Ele me ama passando pelo momento que eu estou passando? E é justamente no momento que Ele tem mais amor para se mostrar para a gente. Só que quando eu estou fechado dentro do meu casulo, cantar Ele me ama não faz sentido. Não faz sentido, porque eu não consigo provar desse amor. Enfrentar sozinho esse momento não faz sentido. Aí beleza, a gente cantou que Ele me ama. E se o meu sofrimento ele tem chego à condição de prioridade número 1 na minha vida, pronto, eu não consigo sentir esse amor. Como assim Ele me ama? Ele te ama, apesar do sofrimento. Depois eu cantei que a gente cantou que a gente quer se lançar aos pés dele, que é tudo que eu preciso para viver. Mas na verdade o nosso coração estava dizendo, não, o que eu preciso para viver é estar livre desse sofrimento. Mas queridos, a grande verdade é que a presença de Deus é o que a gente precisa para viver. E sabe quando você descobre isso? Quando você sofre. Quando as coisas dão errado. Quando aquilo que vinha caminhando de uma forma e você achava que ia ser sempre essa via, acontece um acidente e você tem que dar meia volta em tudo. E você tem que começar a pensar em novos caminhos para a sua vida. Eu não esperava isso, mas eu tenho que começar a pensar em outras coisas. Nesse momento, é que a presença de Deus, ela é o tudo que nós precisamos. E que nessa manhã, apesar daquilo que você vem passando, que eu não sei o que é, mas que Deus sabe, que apesar daquilo que vem acontecendo na sua vida, que essas pressões da vida, que esse sofrimento não tem a capacidade de roubar a obra-prima que você é. A obra-prima que Deus te criou para ser. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E o sofrimento não pode ter o poder de roubar essa imagem e nem essa semelhança de você, que você tem com Deus. Quero te convidar para a gente abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. Está aqui, ó, marcadinho aqui. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esse sofrimento e sobre a graça que Deus tem para as nossas vidas. A ajuda que Ele tem para nós. Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Agora que fomos aceitos por Deus
pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Se você ler, eu estou lendo as cartas de Paulo agora, estou lendo 2 Coríntios. E se você ler as cartas de Paulo, você vai ver em que em diversos momentos ele fala sobre o sofrimento. Paulo foi um dos apóstolos que mais falou sobre o sofrimento. Ele fala sobre sofrimento, tribulação, aflição, que era tudo aquilo que ele passou no seu ministério. Que ele passou como experiência própria. Então, quando você vê Paulo escrevendo sobre o sofrimento, era alguém que ele tinha experiência para escrever. Ele não estava falando de algo que outras pessoas viveram, ele estava falando de coisas que ele vivia no dia a dia. E você percebe que ele tem uma visão sobre o sofrimento completamente diferente sobre como o mundo tem. E é essa visão que a Bíblia nos apresenta, que Deus nos apresenta, para a gente viver debaixo da graça. A percepção de sofrimento de Paulo nunca foi que o sofrimento veio simplesmente para acabar com a minha vida. A percepção dele nunca foi que Deus me deu esse sofrimento, porque é uma percepção errada que as pessoas têm hoje. Por exemplo, as pessoas se perguntam, se um Deus ele é tão bom, por que existe tanto mal? Se um Deus é tão justo, por que existe tanta injustiça? Se é um Deus tão bondoso, por que existe tanto sofrimento? E coloca na conta de Deus coisas que são responsabilidade nossa. O mal existe porque eu sou mal. A injustiça existe porque eu pratico a injustiça. E o sofrimento existe porque faz parte da vida. O sofrimento, queridos, não vem de Deus. Se você dá uma olhada em Jeremias 24:11 e você correr pela Bíblia por diversos momentos, você vai ver que Deus ele sempre tem o melhor para nós. E se a palavra dele é verdadeira, falando que ele não muda, então, mesmo dentro do sofrimento, ele continua querendo o melhor para nós. O sofrimento ele nasce lá em Gênesis 3:16. Se você dá uma olhadinha, a gente não vai ler, se você dá uma olhadinha, você vai ver que depois do pecado, alguns sentimentos negativos entraram no homem. Um deles foi o medo. Deus vem procurar o homem. Adão, cadê você? Aí, o que aconteceu, Adão? Senhor, eu me escondi porque tive medo de você. É a primeira vez que o medo aparece. E aí você vai vendo que aparecem alguns sentimentos negativos, e um deles é o sofrimento. Gênesis 3:16. Quando Deus fala assim que vai aumentar em muito o sofrimento da mulher para ter o seu filho. Então esse aparece dentro da história como uma resposta ao pecado. E esse sofrimento, que é uma resposta do pecado, ele, assim como o pecado se estendeu para toda a humanidade dos nossos pais, ele também se estendeu. Porque ele está dentro do DNA desse pecado. Então todo ser humano em algum momento vai sofrer. A gente pode dizer que tem sofrimento de graus diferentes, ok. Mas todos, em algum momento, vão passar por esse momento. Mas o nosso Deus, ele sempre teve um plano para todas as coisas. Como eu já falei várias vezes, ele está sempre no controle de tudo. E o nosso Deus é aquele tipo de pessoa que se você dá limão para ele vai fazer uma limonada. Ele tira o melhor do pior. Fato é para onde ele enviou o filho dele. Ele enviou o filho dele em um dos momentos mais piores da humanidade. E daquele pior, ele tirou o melhor. Fato é o que a gente está fazendo hoje aqui, em volta do nome dele, que sempre foi e sempre será o melhor para as nossas vidas. Deus tem a capacidade de dentro do pior, tirar o melhor. Então Deus ele não se preocupa, por exemplo, com o pecado das pessoas.
Porque para esse pecado ele já deu a cura. E dentro mesmo do próprio pecado, ele consegue tirar o melhor para as nossas vidas. Porque nosso Deus é assim. Um exemplo rápido. Você sabe de quem que Salomão é filho? Salomão, uma das pessoas mais sábias da Bíblia, escreveu 3 livros. Essa pessoa foi filho de Davi com Batseba, que era justamente do fruto de um pecado. Eu estou dizendo isso para que você entenda que do pior, Deus ainda continua conseguindo tirar o melhor. E do nosso sofrimento é a mesma coisa. Mesmo que o sofrimento ele venha por causa do pecado que os nossos pais cometeram, que está em toda a sociedade, que está em toda a nossa humanidade. Mas ainda assim, desse momento, Deus ele consegue tirar o melhor para nós. O melhor para as nossas vidas. O que acontece é com qual perspectiva eu chego para me olhar para esse sofrimento. Sempre que eu olho para esse sofrimento pensando sobre a minha justiça própria, ou seja, sobre a questão de eu não mereço ou eu mereço, eu transito em 2 extremos que não vêm de Deus, mas vêm do homem, e do homem separado de Deus. Quando Adão e Eva eles resolvem se separar de Deus, eles resolvem andar sozinhos, eles resolvem andar através da sua justiça própria. Por exemplo, quando a serpente oferece para Eva aquela fruta que ele não deveria comer, Eva pensa, poxa, eu mereço ter também o conhecimento do bem e do mal. Eu mereço. Quando a justiça própria ele está em primeiro lugar na minha vida, isso é prova que o orgulho ainda fala muito alto dentro do meu coração. E onde tem orgulho, não existe manifestação de Deus. Porque Deus é um Deus que trabalha com humildade. Ele abate soberbo, mas dá graça ao humilde. A gente consegue ter uma percepção diferente, e aí você percebe que isso não é um caso de autoajuda, mas você consegue ter uma percepção diferente do sofrimento quando você abre mão da sua justiça própria, do merecimento. E você começa a andar debaixo da justiça de Deus, que é justamente a graça e o amor que Ele tem para nossas vidas. O sofrimento, ele tem um peso maior ou menor na nossa vida, de acordo com o merecimento que eu tenho dele. Se eu ando no extremo de que eu não mereço esse sofrimento, eu começo a colocar a culpa em tudo e em todos, inclusive em Deus e nas pessoas. Eu estou dessa forma porque me traíram. Eu estou dessa forma porque aquele sócio fez isso. Eu estou dessa forma porque o mercado aconteceu isso. Eu estou dessa forma porque Deus permitiu. Eu estou dessa forma por causa desse ambiente. Eu estou dessa forma por causa dessa circunstância. Mas eu não mereço isso. E quando eu me apego ao merecimento, a única coisa que sobra, querido, é que esse sofrimento ele vai se tornar cada dia mais, ele vai fazer cada dia mais parte da minha vida e vai chegar um momento que ele vai ser o todo. Vai ocupar a primeira cadeira dentro de mim. Por quê? Porque eu acho que eu não mereço isso. E a culpa é dos outros. Agora, se eu estou num outro extremo e eu aceito esse sofrimento como a realidade única para a minha vida, eu entro debaixo da culpa, da condenação. Tudo o que Deus já nos livrou lá na cruz do Calvário. Não, eu estou sofrendo porque eu mereço mesmo. É porque eu tomei essa atitude. Isso aqui é planta e colheita, eu plantei e vou colher mesmo. E eu me acostumo a uma vida de culpa, de sofrimento. Mesmo que seja verdade, que se eu plantei eu vou colher, mas essa culpa na cruz já foi sanada por Cristo. Mesmo que eu colha, se eu tiver a justiça de Deus sobre a minha vida e não o meu merecimento, eu consigo vencer esse momento. E colher aquilo que eu tenho que colher e aprender com aquilo. E não morrer dentro. E o sofrimento está muito ligado a essa questão de que se você merece ou não. Comece a pensar sobre o seu sofrimento. É um exercício que a gente vai fazer no PG essa semana. Comece a pensar sobre ele. Se em algum momento a palavra eu mereço, aparece aí, ou eu mereço ou eu não mereço, você está vivendo por justiça própria. A justiça que vem de você mesmo. A justiça que estava dentro de Eva, quando ela resolveu comer o fruto. Que estava dentro de Adão, quando ele resolveu se esconder de Deus. A minha justiça. O que eu fiz. Agora,
Quando eu entendo que lá na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi colocada sobre a minha vida, eu começo então a viver essa graça de Deus. E dentro dessa graça de Deus, a percepção do sofrimento, ela é mudada na minha vida. A primeira coisa que acontece é que ele passa a não ter o peso que ele tem hoje para mim. Porque eu vou a Cristo da mesma forma que eu fui em Mateus, que está escrito em Mateus no capítulo 11, 28. Eu começo a trocar então fardo com ele. E um fardo que ele tem para trocar com a gente é justamente o fardo do sofrimento. Então, se o sofrimento ele é um peso muito grande para você hoje, para você lidar com ele hoje, o que você precisa fazer é assumir a justiça que ele fez na cruz do Calvário por você, assumir essa graça que ele já derramou sobre você, entender que a consequência dos seus pecados, ele já levou lá na cruz do Calvário. E uma vez que você fazer isso, assumir esse peso que ele tem para nós e entregar o seu peso para ele. Isso precisa fazer sentido nas nossas vidas, querido. Porque viver um sofrimento com esse peso que é colocado sobre as nossas costas, tira, em última instância, a nossa própria vontade de viver. E faz a gente ficar gravitando em torno desse sofrimento. Mas a graça não. A graça, ela reconhece o sofrimento, que é legítimo, coloca ele no lugar onde ele precisa estar e deixa a gente ter a oportunidade de descansar em Deus. Ainda que a resposta não chegue no meu tempo. Ainda que eu precise continuar lutando um pouco mais com isso. Ainda que a outra pessoa não mude. Ainda assim, eu consigo ter um descanso em Deus. Porque se eu estou debaixo da graça, debaixo da justiça dele, não do meu merecimento, debaixo da justiça dele, eu consigo alcançar esse descanso que Deus tem para mim. Jesus nessa terra, ele já vivia justamente dessa forma que ele veio nos apresentar. Ele veio para trazer o amor, para trazer Deus como Pai, para trazer a graça para nós. E ele, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele já viveu dessa forma. Se você for ver como Jesus tratava essas questões, e Jesus era uma pessoa que aprendeu a sofrer desde criança, desde muito tempo. Ele, se você dá uma olhada na palavra de Deus, não era nem reconhecido pela sua própria família. A sua própria família não reconhecia que ele era o Salvador, que ele era alguém especial. Pelo contrário, faziam ele sofrer. A sua própria família. E ele vem passando por esse sofrimento por toda a vida. Porque ele não tem reconhecimento dos fariseus, ele não tem o reconhecimento do Império Romano, ele não tem reconhecimento de ninguém. Fato é que as pessoas que aceitaram Jesus foram os marginalizados. Era aquele que ninguém queria. Esses aceitavam Jesus, porque os grandes não. E Jesus passou por esse sofrimento. E ele lidar com isso de uma maneira muito sóbria. Diferente de como a gente faz isso. A pressão que ele tinha sobre as costas dele, facilmente, com qualquer outra pessoa, faria essa pessoa parar o seu objetivo. Parar de viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas não Jesus. Jesus não parava de viver apesar do sofrimento, porque ele já vivia a graça. Ele já vivia o amor em conexão que o Pai tem com ele. E é o que nós precisamos viver hoje. Inclusive, se você dá uma olhadinha em Lucas 9:22, ele vai falar do sofrimento, da cruz, de uma maneira muito tranquila. Ele não fala com desespero nas palavras. Ele fala assim, é necessário que o Filho do Homem sofra e que ele morra. É necessário que isso aconteça. E depois que ele fala que é necessário, ele começa a falar sobre um outro assunto. Ou seja, o sofrimento é um componente da vida dele. E não aquilo que domina. E não aquilo que faz ele parar outras áreas da sua vida. E não aquilo que para o seu propósito na sua vida. Isso é viver na graça. Isso é o viver descansando em Deus. Que Ele continua cuidando das nossas vidas, apesar dos apesares da vida. O sofrimento não pode ser maior que o descanso de Deus para nossas vidas. Não pode ser maior do que a paz que Ele tem para nós. Agora, quando eu vivo no merecimento,
esse sofrimento suprime a paz que Deus tem para mim. Esse sofrimento suprime o ânimo que Deus tem para mim. Aí eu venho, recebo oração, eu fico animado naquele momento, eu coloco a minha fé em ação, não, eu coloco meu problema diante de Deus, agora Ele vai resolver. Mas como o sofrimento está pesado demais e eu não consigo viver pela graça, eu vivo pelo merecimento, é segunda, terça, no máximo quarta-feira, eu já estou sofrendo tudo de novo. O meu ânimo já foi roubado. A minha motivação não mudou. Nada na minha vida foi ressignificada. Mas por quê, queridos? Porque eu estou vivendo a minha própria justiça. Eu sou o regulador de tudo dentro de mim. O meu eu está na primeira cadeira. A minha prioridade sou eu. Então, quando eu estou dentro de mim, dominando, o meu eu egoísta falando mais alto, o sofrimento, ele passa a ter um peso maior. Não era o que acontecia com Jesus. Desde muito tempo, Jesus falava assim, olha, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu vim para realizar o desejo do meu pai. Nunca estava nele próprio realizar. Ele sempre veio para fazer a vontade do pai. E quando ele fala de como a gente deve seguir ele fala assim, olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, reconheça que sofre, mas ainda assim venha após mim. Porque o sofrimento não pode ser aquilo que te para de ter relacionamento comigo. E o relacionamento com Deus, ele resolve muito a questão do sofrimento sobre as nossas vidas. Porque se você manter um relacionamento com Deus, a primeira coisa que acontece é você parar de culpar Ele do porquê você está passando por isso. É a primeira coisa que acontece e uma das coisas mais importantes que tem que acontecer. Porque como eu vou receber a ajuda de Deus, eu vou receber a ajuda do Espírito Santo, que um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito Consolador. Como eu vou receber esse consolo se quando eu estou dentro daquele sofrimento, eu culpo a Deus? Isso não acontece nunca. Eu estou assim, Deus, por causa de você. A minha família está assim por causa de você. Por que você mandou isso sobre mim? Por que você está fazendo eu passar por isso? Isso não tem sentido. Porque Ele é a única pessoa que pode nos ajudar. E o sofrimento não vem dele, vem da vida. Em João 16:33, a gente tem Jesus falando que no mundo você terá aflição. E Ele diz, mas eu vou deixar a minha paz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tudo aquilo que a gente precisa não está simplesmente ligado na nossa força de vencer, mas está ligado à nossa fé naquilo que Ele fez por nós. E quando eu tenho fé que Ele já venceu o mundo, eu tenho fé que esse momento que eu estou passando já foi vencido na cruz do Calvário. Por isso não preciso morrer por causa disso. Não preciso sofrer por causa disso. Não preciso comprometer aquilo que é importante na minha vida por causa disso. E quando o sofrimento ele não é tratado da forma como Deus tem pra gente, querido, a gente começa então a comprometer aquilo que é importante nas nossas vidas. E isso não vem de Deus. Porque Deus ele quer estar sempre mantendo a gente em descanso, com aquilo que é importante na nossa vida, nos primeiros lugares. E não com o sofrimento, amargurando, maltratando os nossos corações. E se você dá uma olhadinha aqui no texto que a gente leu, em Romanos capítulo 5, ele começa a falar sobre, do versículo 3 ao versículo 5, ele começa a mostrar a perspectiva de Deus sobre o sofrimento. A perspectiva dele sobre o sofrimento é que esse sofrimento, ele é um professor, ele é um processo que vai me fazer ser melhor. Através do sofrimento, ele consegue conquistar a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. Essa aprovação traz a esperança. Essa esperança não me deixa mais decepcionado. E eu tenho, então, o real sentido do amor de Deus dentro do meu coração. Essa mudança de perspectiva, quando a gente tira da nossa vida, do centro da nossa vida, o nosso eu, e a gente passa a olhar pela perspectiva de Deus, isso que está acontecendo na minha vida serve para me mudar como pessoa. Você lembra da ministração passada que a gente falou sobre
a questão dos relacionamentos, como restaurar relacionamento. E um dos pontos principais foi você ter que mudar a si mesmo. O sofrimento, ele vem para te ajudar nessa mudança. É a gente que não percebe. A gente quer estar livre só do sofrimento. Mas, se a gente consegue tirar aquele sofrimento, a gente continua vivendo da mesma forma. Não muda. Não evolui como pessoa. Não evolui no relacionamento. Não consegue chegar aos objetivos que nós precisamos. E a vida continua a mesma coisa. Então, se a gente vem passando por um momento difícil, querido, esse momento, esse componente faz parte da ajuda de Deus para você se mudar como pessoa. Não tentar mudar o outro, mas se mudar. E o componente sofrimento faz parte disso. Quando você entende isso, você passa então a viver na graça dele. Você passa então a descansar sobre isso. O que esse sofrimento está me mostrando que eu preciso mudar? Quando você vive no merecimento, quando você vive na justiça própria, o sofrimento ele tem a capacidade de te fazer uma pessoa amarga. Porque eu estou sofrendo, as coisas estão ruins, amarga, mal-humorada. Eu não mereço isso. Ou então, eu mereço isso mesmo. A vida é assim mesmo, não vai mudar. Eu fico paralisado dentro disso. Mas quando eu estou na graça, quando eu entendo que isso é um componente da vida, mas mesmo com esse componente de sofrimento, a graça de Deus ainda está sobre a minha vida, está me ajudando, e foi de repente o momento que Ele escolheu para me dar o conhecimento maior dEle. Porque a grande verdade é que quando a gente está sofrendo é que a gente se aproxima de Deus. Enquanto a gente não está sofrendo, a gente continua a nossa vida da forma como está. Se eu percebo, queridos, se eu tenho essa percepção dentro do meu coração, o sofrimento não tem mais o poder de controlar a minha vida. E se ele não controla mais a sua vida, você tem a oportunidade de andar por novos caminhos. Você tem a oportunidade de chegar ao ponto de mudança que você precisa. Deus não colocou a gente nesse mundo para sofrer. Deus não nos trouxe a existência para sofrer. Mas já que o sofrimento é um componente da vida, por que não usar ele de uma maneira positiva para que a gente seja mudado e para que a gente veja a mudança que a gente precisa nos locais onde nós estamos? Esse é o pensamento de Deus. É aquele Deus que do caos consegue tirar o melhor. É o Deus da onde as pessoas não veem saída, consegue abrir uma janela, abrir uma porta de saída para a gente. É o Deus que permite que você passe por esse sofrimento, porque faz parte da vida, não vem dele. Mas só que dentro disso, ele dá a oportunidade de você viver a graça dele. E quando você consegue viver a graça dele, querido, esse sofrimento, no máximo que vai acontecer, é servir de experiência para você abençoar outras vidas. Quantas pessoas hoje, aqui mesmo dentro do tempo de reflexão, usam aquilo que foi o componente de maior sofrimento sobre a sua vida para ajudar outros, para compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Nesse momento, a gente se torna mais humano. A gente consegue então sentir a dor do outro e ter a oportunidade de compartilhar as nossas experiências, como a gente viu bem a Elaine falando com o Tito aqui, a Ana fez aqui. Compartilhando experiências que veio do quê? De sofrimentos. Isso é viver na graça. Agora, quando eu vivo para mim mesmo, eu nunca mereço. Ou no outro extremo, eu mereço, é assim mesmo, a vida vai ficar paralisada desse jeito. Não precisa ser assim. Eu venho hoje para falar para você que não precisa ser dessa forma, que Deus tem graça para você. Que Deus tem suporte, que Deus tem consolo nesse momento que você está passando. Ainda que Ele se estenda. A gente não sabe quando vai ser o ponto final. Mas nesse momento, você tem a oportunidade de ver o Deus próximo que Ele é sobre as nossas vidas. E você começa a ver pequenos milagres acontecendo. É no sofrimento, aonde você não precisa ver uma transformação grandiosa, mas você se surpreende com pequenas coisas, porque a tua atenção é voltada para isso. E o nosso Deus está aqui nessa manhã, querido, dizendo que Ele tem graça sim, que é maior do que aquilo que você está passando.
E que esse sofrimento não pode continuar sendo Deus na sua vida. Não pode continuar te controlando. Não pode continuar fazendo com que você tome as atitudes que você vem tomando. Não, ele é um componente da sua vida, mas a graça de Deus te ajuda a passar por isso. Te dá força para você continuar de pé. Essa é o amor que Deus tem para nós. No começo, a Elaine trouxe 1 Coríntios 13. É um capítulo que eu gosto muito de usar para casamento. E uma das coisas que eu falo que as pessoas estão casando e ninguém nem percebe é que o amor, ele é sofredor. Todo mundo casando, aquela felicidade, ninguém nem percebe. E aí eu falo de sofrimento. Esse é um componente do amor. O amor não é amor se ele não sofre. Mas o amor, ele se torna concreto quando você consegue superar esse sofrimento. E apesar desse sofrimento, você consegue continuar derramando amor sobre a vida das pessoas. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele fez por nós. Então, quando você sofre, é Deus dando a oportunidade de você se encher de amor para você passar esse amor adiante. Quero convidar o Bruno aqui para a gente vir para cá. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Vamos louvar a Deus nesse momento, querido. E enquanto nós estivermos louvando a Deus, olha para como a sua vida está. Olha para aquilo que esse sofrimento tem feito você abrir mão. Tem hora que o sofrimento ele é tão pesado sobre as nossas vidas que até a nossa conversa é só sobre isso. A gente não consegue conversar sobre outra coisa. Mas perceba que nesse dia, Deus está trazendo um consolo totalmente especial sobre as nossas vidas. E Ele quer te ajudar a viver como filho na graça, apesar do sofrimento. E uma vez vivendo na graça, usar esse sofrimento para ser transformador dentro da sua vida. Não fique apenas com a informação, mas viva na prática aquilo que você está recebendo nessa manhã. Porque isso que você está recebendo nessa manhã vai fazer diferença na tua semana. Vai fazer diferença quando você dá de frente com aquilo que está te fazendo sofrer. Perceber que isso não tem tanto poder assim sobre você. E que Deus ainda é maior do que isso que você vem vivendo. Que o amor dele por você ainda é maior. E cantar com toda a sua força que realmente Ele te ama. E perceber esse amor, apesar daquilo que está dando errado nas nossas vidas. Vamos cantar, queridos. Enquanto nós estivermos cantando, vamos receber esse consolo que vem de Deus sobre nós. Em nome de Jesus.